Olá, essa é a primeira aula do curso de Escatologia. Nós vamos iniciar a primeira parte. Antes de nós iniciarmos essa primeira parte, eu gostaria de dizer que eu coloquei essas aulas aqui no YouTube para que nós pudéssemos também ver alguns slides. Isso deixa o curso um pouco mais dinâmico e fica um pouco mais fácil de eu poder transmitir algumas mensagens ou alguns pensamentos que eu tenha através de alguns diagramas, através de alguns slides. E eu quero dizer também que eu deixei por enquanto os comentários desabilitados nesses vídeos. Eu tenho certeza que talvez vão surgir dúvidas ou questionamentos, mas eu gostaria que você segurasse um pouco a sua dúvida e deixasse até o final. Eu prometo que no último vídeo os comentários estarão habilitados e eu poderei responder. Eu prometo responder a todas as perguntas, também defender os meus pontos de vista. A minha ideia não é criticar. Nesse curso você vai ver que eu não vou criticar outras posições teológicas. Para isso você tem bastante livros aí na literatura evangélica cristã, falando a respeito de pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Esses são termos que são termos escatológicos que talvez você vai encontrar. E existe bastante críticas na literatura atual. E, na verdade, um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esse curso é porque os últimos livros de teologia, os livros mais contemporâneos, todos eles criticam todas as posições, mas nenhum deles dá uma posição viável através das escrituras de como poderá ser o cenário escatológico. Bom, então vamos à primeira parte, à primeira aula, e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos. O primeiro fundamento que nós vamos tratar é que Cristo voltará. Bom, esse é um fundamento que, para mim, ele é inegociável. Qualquer teólogo cristão que diga que Cristo não voltará, eu considero ele como um liberal e até mesmo como um apóstata. Alguém que realmente não sabe o que está dizendo, porque a Escritura ela é clara. Em diversos trechos ela trata sobre a volta de Cristo e Cristo voltará. Esse é um fundamento que nós temos na palavra de Deus e diversos motivos existem para que Cristo volte. Por isso que nós vamos dizer e vamos estudar nesta aula de hoje como Cristo voltará, quando Cristo voltará e onde Cristo voltará, para onde ele voltará. Lembrando que eu quero tratar nesta volta de Cristo o que a palavra de Deus e o termo grego diz que é parousia, ou parousia, ou parousia, depende como você quer falar, mas tratar sobre a presença de Cristo na Terra, a chegada e a aparição dele. Eu quero mostrar ou explanar o que a palavra de Deus fala sobre a presença, a chegada de Cristo na Terra. Como, quando e onde nós vamos ver Cristo chegando na Terra. Como Cristo voltará? Bom, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que a sua vinda será nas nuvens. Mateus 24:30, eu vou ler para vocês, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, a vinda do Filho do Homem, ela será nas nuvens. Não somente esse texto, mas muitos outros textos na Bíblia falam de Cristo ele vindo nas nuvens. Até mesmo em Daniel, uma profecia em Daniel capítulo 7 fala do Filho do Homem vindo nas nuvens. Então, em primeiro lugar, Jesus ele virá nas nuvens. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que ele virá de uma maneira rápida, e não de uma maneira iminente. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente a questão da doutrina da iminência, que ela basicamente diz que Jesus ele pode vir a qualquer momento. Nós vamos ver ainda nessa aula que essa doutrina ela é um pouco incompleta. Eu considero ela um pouco incompleta. Mas ela será de uma maneira rápida. O próprio texto aqui de Mateus 24, ele fala que o Filho do Homem ele vai vir rápido assim como um relâmpago. Então, Jesus em segundo lugar, a palavra de Deus diz que Cristo voltará como um relâmpago. Em terceiro lugar, a palavra de Deus fala que ele virá cavalgando. Isso mesmo, cavalgando. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, a palavra de Deus ela diz assim, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas,
tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus Cristo. O Apocalipse ele se refere a Jesus Cristo e mostra que ele virá cavalgando para a terra quando ele virá. E por último, a palavra de Deus também em Mateus 24, ela fala que ele virá acompanhado dos anjos. Tá? De novo, Mateus 24. Aliás, esse texto de Mateus 24, ele é muito completo com relação à volta de Jesus. Né? Você que quer saber mais sobre a volta de Jesus, esse é um capítulo chave para que você possa estar estudando. Né? Mateus 24, 31 diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade, de uma outra extremidade do céu. Não somente esse texto, mas muitos outros textos falam de Jesus ele vindo acompanhado dos anjos. E também fala sobre, a palavra de Deus fala, em último lugar, né, e não menos importante, que Jesus ele virá acompanhado de todos os santos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 13, diz assim a palavra de Deus: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O apóstolo Paulo fala que na vinda do Senhor Jesus, ele virá com todos os seus santos. A palavra, o apóstolo Paulo, quando trata em santos, ele fala da igreja. Por mais de 80 vezes no Novo Testamento, nas cartas paulinas, ele tem esse termo santos como se referenciando à igreja. Então, a palavra de Deus diz que Cristo voltará com todos os seus santos. Em segundo lugar, quando Cristo voltará? Uma coisa que a palavra de Deus ela é clara. Ninguém sabe o dia. Mateus 24, 36. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Diversas pessoas já tentaram adivinhar, já enganaram a muitos. E que você não seja enganado também. Ninguém sabe o dia, nem mesmo Jesus sabe o dia que ele irá voltar. Unicamente o Pai é quem sabe. Mas a palavra de Deus mostra que alguns eventos precederão. Algumas coisas elas precisam acontecer antes que Jesus venha. E lembrando que eu estou falando da aparição de Cristo na Terra, de ele aparecendo fisicamente na Terra. Em primeiro lugar, é que falsos cristos enganarão a muitos. Mateus 24:5, Jesus ele fala que virão falsos cristos e enganarão a muitos antes que ele venha. E isso eu não tenho visto muito hoje. Eu tenho visto muitas pessoas enganando a muitos, mas não falsos cristos. Eu não considero o Henri Cristo, aquele que fala o meu pai. Talvez você já tenha visto ele na TV. Ele é considerado um falso Cristo, ele se intitula Cristo. Mas ele não engana ninguém. Mas virão falsos cristos, pessoas que dizem ser libertadoras, pessoas que dizem ser aqueles que levam o caminho ao Pai. Nesse sentido, alguns já têm aparecido no decorrer da história, mas isso deve aumentar em número no decorrer do tempo, conforme chegar ao tempo próximo da volta de Cristo. Outro evento muito importante é lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Esse é um texto muito importante, principalmente porque o apóstolo Paulo, nós devemos sempre nos lembrar que o ministério dele foi feito à igreja de gentios, ou seja, de não-judeus. Então ele está falando à igreja, que é a igreja de gentios, a igreja de não-judeus. E lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo fala assim:
A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, antes que venha o grande dia do Senhor, né, o anticristo ele aparecerá. Esse texto aqui o apóstolo Paulo trata, ele fala sobre o anticristo, nós vamos falar mais sobre o anticristo mais para frente, mas antes que Jesus venha, antes que Cristo apareça na terra, o anticristo ele virá. O terceiro ponto que precede a volta de Cristo, a abominação desoladora. Em Mateus 24:15, Jesus ele comenta, na verdade, uma profecia feita lá no livro de Daniel, que será um evento que dará início à grande tribulação. É o evento que dará início à grande fúria de Satanás na terra e na perseguição com relação aos santos de Deus, aqueles que levam o nome de Deus. Então, esse é o terceiro evento. O quarto evento é a grande aflição, a grande tribulação. Lá em Mateus também, de novo, Mateus capítulo 24, e no versículo 21, Jesus ele fala sobre isso. Mateus 24, 21 diz assim: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então essa é uma grande tribulação que precederá a volta de Cristo, a aparição dele na terra. E também falsos cristos, aqui só que Jesus fala falsos cristos fazendo prodígios, E não apenas falsos cristos falando coisas, mas fazendo prodígios. Isso é muito importante nós lembrarmos que virão cristos dizendo que são libertadores, que são o caminho entre os homens, entre a humanidade e Deus, e esses homens vão fazer prodígios, eles vão fazer milagres, então não seja enganado. Jesus mesmo já está dizendo que viriam homens que são falsos e que fariam milagres, fariam coisas maravilhosas acontecerem, coisas sobrenaturais. Não creia neles. Jesus ainda não é ele. Quando ele for, quando for ele, tenha certeza que todo mundo vai saber. Um outro evento muito importante, profetizado não apenas por Jesus, mas também lá desde Joel, capítulo 2, versículo 31, uma profecia diz que o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue, e que as estrelas cairão do céu. Cairão é um modo de dizer não cair na Terra, elas podem cair para outro lugar. Tem pessoas que acham que as estrelas vão cair na Terra, isso é até astronomicamente relativamente impossível. Mas elas podem cair do céu no sentido de o céu ser desfigurado. Talvez a Terra, eu creio particularmente que a Terra ela vai sair do seu eixo, que isso vai mexer um pouco nos últimos tempos. Nós vamos ter um pouco aí os astros entrando fora da conformidade, mas isso é algo que acontecerá. O sol vai escurecer e a lua vai escurecer também, e as estrelas também vão sair dos seus lugares. E por último, que a trombeta soará. Tanto em Mateus como em 1 Tessalonicenses. Aliás, tanto a primeira carta quanto a segunda carta aos Tessalonicenses, elas são muito completas com relação a temas escatológicos. São dois livros que você deve ler também, você que está fazendo esse curso. Mas diz que a trombeta soará. A trombeta terá um grande... Jesus ele fala em Mateus 24 que haverá um grande soar da trombeta antes que Jesus ele apareça. E por último lugar, para onde Cristo voltará? Eu pergunto para você que já há muito tempo estuda a Bíblia, para onde que você acha que Cristo vai voltar? Talvez você pode dizer, talvez você não saiba para onde Cristo vai voltar, talvez se você tem uma resposta, provavelmente a resposta que você deu foi Monte das Oliveiras. Essa é o que muitos teólogos afirmam, onde Cristo vai voltar. Na verdade, de onde que vem essa profecia, ou esse entendimento de que Cristo ele vai voltar do Monte das Oliveiras? Eu quero dizer que eu não creio que Cristo vai voltar no Monte das Oliveiras. E eu digo por quê. Lá da profecia,
de Atos, capítulo 1, versículos 9 e 12, é o texto que diz que Jesus, né, e que subtende-se que Jesus ele voltaria para o Monte das Oliveiras. Mas olha o que diz o texto. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-a dos seus olhos. Isso aqui está falando de Jesus. Jesus ele estava falando com os discípulos e de repente ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu e ninguém mais o conseguiu ver. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viestes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então veja que eles estavam no Monte das Oliveiras e o entendimento que diz que ele virá ao Monte das Oliveiras é porque estes anjos, né, que são anjos vestidos de branco, que disseram aos homens, assim como vocês vieram eles irem ao céu, ele também voltará. Só que só tem um problema, né? Por isso que é muito importante nos seminários hoje que nós aprendamos o português, porque isso não é o onde, mas é o como. Veja aí, há de vir assim como ele foi ao céu, ou seja, todo olho verá nas nuvens e nas alturas. Esse é o como, mas não o onde. Talvez você esteja perguntando, tá bom, mas a Bíblia fala onde? Sim, fala. Veja lá uma profecia de Isaías, capítulo 19, versículo 1. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Eu não sei, em primeiro lugar, a palavra de Deus não diz para onde ele vem em primeiro lugar, mas com certeza, veja, ele vem cavalgando, lembra lá? Ele vem no cavalo, cavalgando. Em no primeiro ponto nós falamos também que ele vem nas nuvens, né? Então ele vem cavalgando, ele vem na nuvem e ele virá ao Egito. E veja o que diz, que ele vem. Jesus ele não vem com aquela cara de santinho, como nós vemos hoje aí nos santinhos, né? Não, mas ele vem para botar a sola no peito do pecado, né? E do pecador também. Então, Jesus ele vem com cetro de ferro, vem para reinar, vem para destruir na sua segunda vinda. Jesus ele não vem bonzinho na segunda vinda, não. Quem acha que ele vai vir com aquele sorriso bonito, não, ele vai vir com sangue nos olhos, como as pessoas dizem. Então, existe uma profecia assim, de que o Senhor vem cavalgando no nuvem ligeira e virá ao Egito. A palavra de Deus fala de outros lugares também que receberão o juízo do Senhor na segunda vinda dele. E o próprio livro de Apocalipse fala também que ele virá também ao Vale do Armagedon para a grande luta também, mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Cristo voltará. Bom, esta foi a primeira aula. Talvez alguns pontos um pouco diferentes daquilo que você tenha aprendido, ou se você nunca aprendeu, algumas informações novas para você. Mas eu quero terminar apenas lembrando sobre que Cristo voltar, ele é um fundamento. E em sendo um fundamento, o mais importante de tudo não é como, quando ou onde, mas sim se você está pronto. E também se você tem vivido como se ele fosse chegar logo. Porque Cristo vai voltar. E você está pronto para vê-lo voltar?